pessoal, bom ponto na knia, só que você vai Ué, o pessoal tá aplicado, aí nem começamos as aulas, já estão sabendo falar mais já, né? Bom, meu nome é Robson Daniel e diretamente daqui do Camboja, nós gostaríamos de fazer uma sequência de alguns vídeos aí para ensinar a todos os brasileiros que moram aqui no Camboja ou que desejam vir aqui para o Camboja um pouquinho da cultura, do país, mas principalmente da língua Khmer. Então, o objetivo desses vídeos que eu vou estar fazendo agora, essa é a nossa aula introdutória. Na verdade, nós vamos aprender bem pouquinho no final, um pouquinho do Khmer, né, para que tenha pelo menos alguma coisinha para que vocês possam estar aprendendo, né? Mas eu gostaria de usar esse nosso primeiro vídeo para explicar um pouco para quem que é esse vídeo e como nós vamos estar fazendo as aulas, tá bom? Beleza? Vamos acompanhar comigo? Bom, primeiramente, para quem é esse vídeo? Para quem são essas aulas, né? Para todo mundo que gostaria de aprender o Khmer, né? Se você mora já aqui no Camboja há alguns anos ou acabou de vir para cá, é brasileiro e teve dificuldade de aprender essa língua, né? Aproveitou, muitos brasileiros que eu conheço que vem aqui falando inglês, então fica mais fácil falar inglês, né? Então, mas tem desejo de aprender, não tem às vezes tempo, às vezes até condição financeira. Então, eu gostaria de fazer algumas aulas aqui para que todos aqueles que às vezes não tiveram a oportunidade, né, de aprender o Khmer, né, que possam ter algumas dicas aqui de como eu e minha família conseguimos aprender aqui essa língua, né? Então, é para vocês e para quem quiser um dia vir aqui para o Camboja visitar, antes de vir para cá, aprender algumas frases básicas, né, algumas palavras básicas que possam te ajudar aí na sua viagem e no diálogo com o povo local, né? Eles vão gostar bastante. O povo local gosta muito quando nós falamos Khmer. Então, é para todos vocês, beleza? Como é que serão feitas as aulas, né? Nós vamos dividir em várias aulas, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de, como eu falei antes, que essa aula é só introdutória, eu só vou colocar algumas coisinhas, uma coisinha só no final, porque vai ser até uma forma de explicar como que eu vou estar fazendo essa sequência de aulas, né? Bom, primeiramente, né, aqui no Camboja nós temos alguns livros que nos ajudam a aprender um pouco aqui a língua, né? Se você já mora aqui, vai ter facilidade de comprar. Se não mora, só quando chegar aqui mesmo, né? Bom, nós temos vários pequenos livrinhos de autoajuda, né? Que são livros que nos dão algumas frases em Khmer, né? Então tem vários deles, né? Esse daqui que vai falar sobre a língua, o Khmer, né? O idioma, né? O alfabeto, e vai explicar toda a sequência de como aprender o alfabeto. E nós temos os dicionários, né? Bom, eu tenho dois aqui e eu gostaria de dar agora uma sugestão para quem gostaria de aprender o Khmer, né? Bom, esse daqui seria o primeiro que você poderia comprar se você não mora aqui ainda ou se você já mora. Esse aqui é muito bom, porque ele tem ele é bem limitado nas suas palavras, mas o que eu gosto dele é que ele tem palavras bem básicas que vão ser necessárias para que você possa estar aprendendo o Khmer, né? Então, palavras mais simples, né, que você usa no seu dia a dia. E a vantagem desse dicionário que eu gostei bastante é que ele dá a palavra em inglês, né? Você, lógico, tudo que você quase for aprender em Khmer, você vai aprender a partir do inglês, né? A não ser que você saiba já falar francês, tem algumas coisas em francês, ou se você sabe falar coreano, tem bastante coisa aqui também em coreano para o cambojano, né? E outras línguas, mas a maioria são essas. Mas do português para o cambojano só no Google Tradutor do seu Google, né? E ele não é tão bom ainda, né? Muitas vezes traduz errado. E agora essas aulas, né? Mais para frente aí, quando nós já tivermos bastante palavras já, né? Ensinando bastante palavras. Mas esse daqui, então quando você procura alguma palavra em inglês, a vantagem é que ele vai mostrar logo à frente da palavra em inglês como se pronuncia em Khmer, né? Então ele tem a palavra em inglês, a forma como ele translitera a palavra, né? Então ele ensina, porque o Khmer, depois nós vamos estar aprendendo, eles não usam o nosso alfabeto, eles têm um alfabeto particular, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do alfabeto do Khmer, ok? Mas ele então mostra como você pronuncia essa palavra e em seguida vem a palavra em Khmer mesmo, escrita em Khmer. Qual é o problema para nós brasileiros, né? Que esses livros foram feitos por estrangeiros também, né? Então, muitas das palavras, quando você lê, não é o som do nosso português. Então você vai ter que aprender como que eles escrevem, então transliteram. Então assim, por que eu também quis fazer esses vídeos? Porque nos nossos vídeos eu vou estar colocando, quando nós estivermos aprendendo as palavras, eu vou estar colocando abaixo a forma como nós
entendemos de acordo com os nossos sons, os sons do português mesmo, né? Porque muitas vezes, que nem nesses livros aqui, você vai pegar a partir do inglês, né? Então, é diferente quando você lê translitera para nós, muitas vezes é diferente o nosso som, né? Então, mas ajuda. Então, esse dicionáriozinho aqui é muito bom, eu gostei bastante. E lógico, tem dicionário mesmo inglês Khmer, mas o problema desse inglês Khmer é que você vai ter que aprender a ler Khmer, você vai ter que aprender o alfabeto primeiro, porque ele só dá como se nós tivéssemos aí o nosso dicionário inglês para português, português para inglês, né? Mas ele é muito útil também, e depois eu posso estar passando algumas informações de aonde que eu procuro também via internet, né? Futuramente, beleza? Então, algumas dicas aí para você. Bom, como nós vamos estar fazendo também nas nossas aulas? Bom, aqui eu vou estar ensinando então agora, essa é a nossa aula introdutória, não vai ter muita coisa, mas na próxima aula então nós vamos estar aprendendo algumas frases e palavras básicas, né? O nosso primeiro diálogo, o nosso primeiro contato com o Khmer. Bom, se você já mora aqui no Camboja há algum tempo já, certamente você vai saber essas palavras. Bom, caso você também não saiba, queira também estar fazendo as aulas e participando e assistindo às aulas, todas as vezes que eu ensinar alguma frase ou alguma palavra, eu vou estar escrevendo aí embaixo, né, como se pronuncia essa palavra. Vou tentar falar bem pausadamente para que você aprenda a palavra ou essa pequena frase, certo? Também, a minha família, eu e minha esposa moramos aqui no Camboja, né? Nós temos 2 filhas cambojanas. Nós temos uma filha brasileira, que nasceu na Indonésia, mas é brasileira, mas nós também conseguimos agora 2 filhas cambojanas, né? Então eu vou ter aí 2 assistentes aí e mais uma moça que nós ajudamos também aqui no Camboja, para que elas possam também estar falando o que eu disse já, as palavras e as frases que eu ensinei, para que vocês ouçam um cambojano falando, porque querendo ou não eu sou brasileiro, né? Então tem ainda um pouco de sotaque nosso. Mas importante assim, que você consiga pelo menos aprender, beleza? Então nós vamos estar então aprendendo frases, aprendendo palavras, começando do básico, né? Então a próxima aula que vai ser a aula 1, na verdade essa aula introdutória, na aula 1 então nós vamos então ter algumas palavras básicas e algumas frases de sobrevivência. Você vai chegar aqui, então você vai perguntar qual é o seu nome, né? Tudo bem, como eles falam, como eu falei no início, hoje eu vou estar aprendendo, né? Jumripsu, né? A forma como eles se cumprimentam um ao outro. Então, algumas coisinhas básicas na próxima aula. E nas aulas sequenciais, eu vou estar então evoluindo para outras frases básicas. Cada aula nós vamos estar aprendendo poucas coisas. Por quê? Porque você precisa decorar primeiro as palavras e as frases do primeiro vídeo e assim sequencialmente, né? Então não tenta pular para outros vídeos até que você não consiga decorar essas frases, porque assim, eu vou começar do básico. Como nós já tivemos a experiência aqui, já moramos aqui, já vivemos aqui e tivemos que aprender do zero, né? Então assim, a gente já sabe mais ou menos assim quais são as palavras, as frases básicas que vão te ajudar a decorar isso bem, né? E depois você vai crescendo gradualmente, beleza? Uma dica de ouro para vocês aí, né? Se você nunca ouviu falar, se você já ouviu falar, eu sei que eu não estou inventando a roda aqui, nem inventando o fogo, mas assim, tente sempre decorar, para você que já mora aqui, né? Que já tem contato com o cambojano, que já está tentando decorar muitas palavras, né? Procure sempre decorar as palavras que você precisa, né? E por isso que eu vou estar fazendo então essa sequência de aulas. Então assim, são coisas que são assim importantes para que você saiba e que você fale antes de aprender outras palavras, né? Nós chegamos aqui, então no primeiro mês eu quero então aprender como que eu converso com as pessoas, pergunto o nome das pessoas, respondo o nome, da onde eu sou. Então isso é importante. Mas tem muitas coisas que quando você pega esses livrinhos, né, esses livretinhos de autoajuda que tem frases aqui, muitas frases elas não são usuais para aquele seu primeiro momento, certo? Que nem tem aqui dias da semana, mas às vezes você nem sabe ainda falar qual é o seu nome. Então não adianta você gastar seu tempo tentando decorar coisas que você não vai usar naquele momento. Vou aprender sobre cores, então eu vou lá, fico decorando todas as cores, mas a não ser que você trabalhe com pintura, com desenho, e que isso é importante para o seu dia a dia.
Mas se não for o caso, então não nesse primeiro momento, não tente decorar palavras que você não vai estar usando diariamente. Então faça do seu estudo uma peneira. Então pegue coisas que sejam assim mais necessárias naquele primeiro momento. Apenas um testemunho meu, né, um exemplo. Eu e minha esposa, nós viemos aqui e trabalhamos com crianças, né, nós cuidávamos do centro infantil e nós viemos trabalhar com essas crianças. Então eu sempre fui muito seletivo com aquilo que eu aprendia, sempre tentando decorar e guardar na minha mente aquilo que era mais importante naquele momento, né, porque nosso cérebro é uma esponja, mas chega um momento que você já decorou várias palavras que você vai cansar, você vai ficar estressado, né, já não... Dá um mês, 2 meses, já não entra como no início, né? Que no início você vai absorvendo tudo rapidinho, mas depois parece que o negócio não entra mais. Então tenta encher o seu cérebro primeiramente daquilo que é importante. Mas que nem pra mim, tinha uma palavra que como eu trabalhava com criança, né? Elas sempre estavam assim, envolvidas no nosso centro ali, com as coisas, com o brinquedo, com as coisas do centro. Então existia uma palavra que eu sempre queria usar, mas eu não sabia, que era responsabilidade. Então eu queria ensinar as crianças sobre responsabilidade. Então assim, responsabilidade, se você vier para cá e for só lidar com o povo local, não é uma palavra que eu decoraria primeiramente, certo? Porque eu não vou estar usando isso sempre. Eu posso talvez numa semana, em cada 2 semanas usar uma vez, num mês usar uma vez, a cada 2 meses usar uma vez. Então não é uma palavra tão importante. Ela é muito importante, mas não para o seu contexto. Mas no meu contexto era. Então eu pensei uma vez, nossa, eu queria saber como que é responsabilidade. Depois passa uma outra situação, no outro dia, nossa, eu preciso aprender responsabilidade. Numa outra vez, nossa, eu preciso saber essa palavra. Então eu já sabia que era uma palavra que eu iria usar sempre. Então assim, tente decorar frases e palavras que você precisa, tá? Então você, no seu dia a dia, você vai saber o que eu preciso decorar, o que eu gostaria de falar para aquela pessoa, o que aquela pessoa falou para mim que eu gostaria de falar sobre aquilo. Então, tente sempre decorar dessa forma, porque vai ajudar muito você não encher a sua cabeça de coisas que você não vai usar naquele primeiro momento, beleza? Nos nossos vídeos, vou tentar sempre, todas as palavras que nós estivermos aprendendo, tentar mostrar um pouquinho e interagir com alguma das minhas filhas ou algum cambojano aqui, para que você possa ouvir o diálogo. Vou tentar fazer sempre nos vídeos quando eu tiver a possibilidade de fazer, certo? Para que você ouça e treine o seu ouvido, né? E tentando às vezes eu falo alguma coisa e espero você responder, tá? Você vai responder aí sozinho e tentar falar para que você tente decorar isso, beleza? Então nós vamos fazer isso também sempre no final de cada aula. Uma outra coisa, nas nossas aulas mais para frente, algo que eu vou estar ensinando a vocês é o alfabeto cambojano, né, o Khmer. Por que é importante? Eu sei que muitas pessoas não gostam elas querem aprender a falar, né? Eu quero falar. Ó, o alfabeto cambojano é o alfabeto mais longo do mundo, né? Então são mais de 30 consoantes e mais de 20 vogais, né? Nós temos no nosso português aí o A, E, I, O, U, e eles têm são 23 vogais, sem contar as variações dessas 23 vogais e sem contar as vogais independentes, que são pouco usadas, né? Mas eu vou ensinar só bem lá para frente, né? Então assim, é um pouco difícil, né, você aprender tudo isso. Eu gosto muito, então eu quis aprender sozinho, né? Eu cheguei aqui, eu comecei a estudar sozinho. Então, porque eu gostava. Mas eu vou assim, por que eu vou ensinar o alfabeto cambojano? Porque é muito importante nós aprendermos o alfabeto para falarmos corretamente. Nós chegamos aqui, como eu contei, nós morávamos com as crianças, então eu queria aprender a como falar, né, antes de aprender o alfabeto, e as crianças falavam uma palavra, assim, como que fala isso em Khmer? E elas falavam, e eu repetia igualzinho elas. E elas falavam assim, não, tá errado. Daí eu tentava de novo. Ela falou assim, não, tá errado. Eu falei assim, então repete pra mim. Daí a criança falava e eu repetia igualzinho ela. Ela falou assim, não, tá errado. Depois de umas 10 vezes eu repetia, ela falou assim, agora tá certo. Eu falei assim, então já sei. Então é assim? Daí eu falava, não, tá errado. E eu não sabia onde eu estava errando, né? Mas quando eu decorei e aprendi o alfabeto, isso me ajudou muito a entender aonde estavam meus erros, né? Porque você depois vai perceber, quando você estiver aprendendo o Khmer, né, que as consoantes são muito parecidas aos sons, só que são diferentes, né?
Então, isso faz diferença para o cambojano, para o ouvido do cambojano. Né? E as vogais são importantes também, porque algumas vogais, os sons, nós não temos na nossa língua. Então, é bom que a gente treine essas vogais para que quando a gente for falar essas palavras com essas vogais, a gente possa falar direito, certo? E mais uma coisa, mas não desanime. Eu vou também ensinar algumas técnicas de como eu aprendi o alfabeto, beleza? Certo? Como eu falei, eu não estou inventando a roda, né? Mas, assim, técnicas que eu inventei, eu mesmo criei, para que eu pudesse rapidamente aprender o alfabeto, né? Então, quem sabe mais pra frente aí a gente até aprenda, posso ensinar você aí a ler o Khmer e escrever em Khmer. Legal, né? O que você acha? Mais uma última dica aí, antes de nós terminarmos nosso vídeo. A forma mais fácil de você aprender o Khmer ou qualquer outra língua, né, que nós moramos também na Indonésia, falamos o Bahasa indonésio, né? Então a melhor forma de aprender é você falando, né? Você não pode ter vergonha, você não pode ter medo e você tem que falar. Vai falar errado, eles vão dar risada, mas você não pode desistir, né? Em todos esses anos morando no exterior aqui, moramos quase 4 anos na Indonésia, morando aqui agora quase 4 anos já no Camboja. Né? Muitas experiências nós passamos que as pessoas, ou as crianças mesmo aqui no Camboja, falam assim: mas nossa, mas por que você quer falar o Khmer? Você não sabe falar, você fala errado. Né? Então muitas vezes isso entristece o nosso coração, mas a gente não pode desistir. Né? Até hoje ainda a gente dá aula em Khmer, hoje, né? Fala em Khmer, a gente às vezes fala errado. Às vezes as pessoas dão risada de mim, só que eu decidi aprender e eu falei assim: eu não vou desistir, eu vou ensinar até que eu aprenda a falar certo. Né? Então não desista, né? Treine sempre e o que é importante, se você puder estar sempre em contato com o cambojano. Eu sei que no Brasil aí você não vai ter essa oportunidade, mas morando aqui no Camboja, tente falar tudo aquilo e usar aquilo que você aprendeu, porque se você não usar, você não vai aprender, isso não vai entrar na sua cabeça. Então você aprendeu, como hoje nós vamos estar aprendendo, Jumuripsu, você use isso. Encontrou um cambojano, Jumuripsu. Você aprendeu uma outra palavra, tente colocar essa palavra no seu contexto, no seu dia a dia, para que essa palavra entre na sua cabeça, daqui a pouco ela vire normal, você consiga falar normalmente essa palavra ou essa frase, entendeu? No nosso caso, nós aprendemos muito rápido o Khmer, né? Por quê? Porque nós viemos trabalhar numa organização, nessas crianças, eram 50 crianças no centro infantil, longe da capital, então levaram nós num lugar onde não tinha estrangeiros, levaram a minha esposa e eu com a minha filhinha pequenininha, deixaram nós lá, deram tchau, bye bye e foram embora. E nós ficamos lá com 50 crianças, quase não falavam inglês. Então assim, nós tínhamos que aprender como sobrevivência, né? Tínhamos que nos virarmos, né? Mas a gente também chegou aqui no Camboja com o desejo de aprender a língua deles. Você vai ver que vai fazer diferença. Quando você chega para um cambojano e fala a língua deles, é diferente, né? Por mais que você que mora aqui no Camboja há muito tempo e fala inglês, e tem muitos amigos cambojanos aí, né, muito legal, né, eu sei que você possa ter, assim, intimidade e relacionamento profundo com o cambojano, com o seu amigo aí, mas ele vai achar muito legal também quando você puder conseguir falar muito bem a língua dele, beleza? E você que já fala aí já também, quem sabe mais pra frente aí eu posso ajudar você um pouquinho mais aí também na língua, né, e vocês também me ajudarem, né, porque eu também não sei tudo, eu estou ainda aprendendo ainda, né? Beleza? Bom, e para finalizar, nós vamos então aprender nessa aula introdutória apenas o Jumuripsu, né? Eu vou estar escrevendo aí embaixo, né, como se fala, é o comprimento cambojano, tá? Então, na verdade, não vai ser só o Jumuripsu, nós vamos aprender 2 hoje, né? Porque eles têm 2 tipos de comprimento, né? Como eles se cumprimentam no dia a dia, né? Um que é o mais comum, é mais básico, ele é mais informal, né, que eles chamam Susdai. Então eles sempre colocam a mão aqui na frente e eles falam Susdai, Susdai, tá vendo aí embaixo? Susdai. Esse S, Sdai, é um S mudo, né? Sdai, Sdai, beleza? É o informal, Susdai, eles sempre falam, mas hoje ainda, assim, a minha experiência, eu até pensava que eles falariam mais Susdai, mas no seu dia a dia eles vão usar mais o formal, que é
Jumripsu. 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 Ok? Então nós vamos agora para a nossa aula prática. Vou chamar então as minhas filhas, então. Começar pela mais velha. Vem, Peito. A Peito. Essa é uma da minha filha camojana. Fala oi, Peito. Fala oi, tia, oi, tia. Oi, tia, oi, tia. A Pi. Nossa, vai Pi. Oi, tia, oi, tia. E a mais nova. Oi, tia, oi, tio. Todo mundo fala Kamai muito bem, mas eu vou pedir para as camojanas. Agora a Yu vai lá brincar. Olha, bem, depois a gente... Tá bom. Beijo. Bom, agora a gente vai falar... Susudai, né? Jumripsu, ok? Pi. Susudai. Susdai. Nete bate tia. Susdai. Não tia. Susdai. Oh, muito bem. Hello, Pei. Jumripsu, Pei. Jumripsua. Toche. Jumripsua. Ok. Hello, Yanek me, ok? Pi. Jumripsu. Jumripsua, papai. Pei. Susudai. Susdai, papai. Hello, Nete, por que não te amo em play? Por que trocar de lá, é? Agora nós vamos falar com vocês e vocês vão ter que responder para elas. Vai lá. Fala. Jumripsu, tio. Jumripsua, tio. Jumripsua, tio. Ih. Jumripsua, tio. Ok. Obrigado. Agora, Susudai, tia. Susdai, tia. Susdai, tia. Susdai, tia. Ok? Conseguiram ouvir então? Beleza, é isso aí. Agora é só você praticar, tá bom? Abraço, queridos. Até mais.